Senhor, que o Senhor possa, Senhor, abençoar, Senhor, a sua filha, Senhor. Possa usar ela, Senhor, como sempre o Senhor usou, poderosamente, para que a Tua palavra, Senhor, venha até nós, Senhor, que nossos corações sejam como esponja, Senhor, para absorver tudo aquilo, Senhor, que vem do Teu santo trono, Senhor. A Tua vontade, o Teu amor, a Tua misericórdia para conosco, Senhor. E só temos a agradecer. Mais uma vez, Senhor, em nome de Jesus agradecemos. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Podemos assentar. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. Jesus está neste lugar. Aleluia. Santo, santo, santo é o Senhor. Dá uma vontade de ficar só louvando, né? Que adorar, nós vamos continuar adorando, né? A gente adora com cânticos e a gente adora quando a gente para ouvir o Senhor falando conosco através da palavra, das palavras, né? Da palavra, de palavras, aleluia. Então eu quero que você abra a sua Bíblia no livro de Jeremias, no capítulo 18, nós vamos ler do 1 ao 6, glória a Deus. Jeremias, capítulo 18, aleluia, do 1 ao 6. E diz assim a palavra do Senhor. 18. Jeremias, capítulo 18, do 1 ao 6. Arrancar as páginas da sua Bíblia, amor. Vamos lá. Palavra do Senhor que veio a Jeremias, dizendo: Dispõe-te e desce à casa do oleiro, e lá ouvirás as minhas palavras. Desci à casa do oleiro, e eis que ele estava entregue à sua obra sobre as rodas. Como o vaso que o oleiro fazia de barro se lhe estragou na mão, tornou a fazer dele outro vaso, segundo bem lhe pareceu. Então veio a mim a palavra do Senhor: Não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, a casa de Israel? Diz o Senhor. Eis que, como barro na mão do oleiro, assim sois vós na minha mão, ó casa de Alice. Aleluia, ó casa de Israel. Mas aqui você pode dizer, ó casa de Harume, ó casa de Milton, ó casa de Maria, de José, ó casa de Nelson, porque você é Israel espiritual, amém? Você é Israel de Deus. Então aqui o Senhor fala conosco, aleluia. Essa é uma passagem que quando eu ouvi, gente, ó, é tão impactante essa palavra, porque quando eu ouvi essa palavra a primeira vez, ela teve um impacto muito forte na minha vida. Muito forte mesmo. Foi a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus falando ao meu espírito. Foi através dessa palavra. E com o passar do tempo, então eu fui ali buscando muita revelação nessa palavra, porque eu ouvi a voz de Deus e eu queria ouvir a voz de Deus muitas vezes mais. E conforme eu ia ouvindo a voz de Deus, eu fui ficando com medo. Foi me dando medo. Por quê? Deus falava, né, que ia trabalhar, que ia fazer um vaso, mas esse processo era um processo doloroso. E eu fui vivendo as dores no processo. E tinha tempos que eram tão dolorosos, tão difíceis, que quando falava na igreja que ia ter campanha de oração, que a gente ia ser como vaso na mão do oleiro, eu queria fugir. Eu não queria ir. Tinha uma música que eu não queria cantar, que eu entendia já da realidade, que a gente cantar não é cantar da boca para fora. O que a gente canta são orações, são verdades, são palavras de Deus, né? Não é da boca para fora. Então, quando cantava assim, eu quero ser, Senhor amado, como um vaso nas mãos do oleiro, quebra minha vida e faz-a de novo. Eu não queria não. Todo mundo, a igreja explodia em louvor, e eu ficava assim, e eu só olhava assim, todo mundo, eu quero ser um vaso novo. E eu, assim, porque eu tinha medo devido à dor. E uma vez eu resisti tanto ao toque do Senhor,
quebrou. Me quebrou. Teve que me quebrar. Eu estava um vaso tão duro, tão seco, que ele teve que me jogar no chão e começar tudo de novo. Depois daquilo, irmãos, eu falei, nunca mais eu vou endurecer. Nunca mais eu vou ser um barro seco. Nunca mais eu quero ser um barro derretido na mão de Deus. Quando Ele falar, quando Ele olhar para mim, eu vou lembrar, eu sou vaso, eu sou barro, eu sou vaso de barro. O que o Senhor pode quebrar a hora que o Senhor quiser, o Senhor pode modelar a hora que o Senhor quiser, porque é muito melhor. Nós vamos entender isso no decorrer que a gente for lendo essa palavra. Eu só quis contar para vocês a minha experiência pessoal que eu tive com essa palavra, porque eu sei o que essa palavra faz todas as vezes que ela é ministrada. E vocês sabem que começa daqui. O ouvido que ouviu primeiro, que escuta primeiro, né? A palavra é esse, ó. Saiu da minha boca, o primeiro é ele. E ele ouve lá dentro. Ele já sabe lá dentro. E Deus sabe lá dentro, né? Então, antes de chegar em vocês, tem alguns ouvidos aqui que ouvem a palavra primeiro. Então, o trabalhar começa daqui, do altar. Tá? Então, quando nós falamos aqui, nós vimos essa passagem, não existe um título para essa passagem melhor do que vaso de barro nas mãos do oleiro. Nós vamos falar de vaso de barro nas mãos do oleiro. Porque nós não vamos colocar um vaso de barro na mão de quem só mexe com vidro, né? Nós vamos colocar na mão do oleiro, daquele que entende do barro, que criou o barro. Então, quando nós começamos a ver aqui, nós vemos aqui o Senhor falando com o profeta Jeremias. Era o nome do profeta. E Deus, ele fala aqui com Jeremias na área física, para ensinar lições. Quando nós vemos um profeta para frente, nós vemos Ezequiel. Ezequiel era um profeta que Deus lidava com ele muito assim, para ir para o sobrenatural. Então, Ezequiel, a gente vai ver escrito assim: o Senhor me levou, o Senhor Deus me conduziu, o Senhor Deus me fez andar, o Senhor Deus me fez ver. Isso é o que Ezequiel fala. Com Jeremias já é diferente, porque Deus tratava com Ezequiel assim, para o sobrenatural. Ele tirava Ezequiel do natural e levava para o sobrenatural. Com Jeremias, principalmente nessa passagem, ele lidou mais aqui na área física, para nos ensinar algumas coisas, nos ensinar algumas lições. E a primeira delas é que o homem precisa ir, né, aonde sozinho ele não consegue. Onde que o homem não consegue ir? Aonde só Deus pode levar ele. Né? No sobrenatural só Deus pode levar. Mas existe um caminho natural. Existe algo que é aqui no campo físico, aquilo que está acessível, aquilo que está ao nosso alcance. Deus não nos conduz. Deus não nos leva. Deus não faz isso. Ele faz isso quando é pro sobrenatural. Para algo que nós não podemos fazer. Que nós não alcançamos. Mas quando são coisas daqui, que depende de nós, o Senhor mostra a direção. Então aqui foi o que Deus começou a fazer com Jeremias. Olha só no versículo 1, o que ele fez com Jeremias. Veio a palavra a Jeremias dizendo, o Senhor disse, a palavra veio, dispõe-te, levanta-te, sai desse lugar e vai, e desce à casa do oleiro, vai à casa do oleiro. Então o Senhor começou já a falar com Jeremias aqui, começou um trabalhar dele. É uma linguagem, né? Nós vamos falar de vaso e de barro, é uma linguagem simbólica, é uma figura de linguagem, tá? Mas simbolizando, né? Alguma coisa que nós vamos estar falando aqui. Então, quando Deus, ele fala dessa maneira, ele quer forjar em nós.
ele quer nos ensinar sobre ter responsabilidade pessoal. Autorresponsabilidade. Porque é muito fácil, a gente vê muito isso na criação dos filhos. Ah, coloquei na mão de Deus. Você coloca na mão de Deus e deixa lá. Então você não educa, você não chama para conversar. Você acha que só orar, oração é importante. Precisa orar. Mas existe algo nesse caminho que Deus não vai fazer por você. Você tem que fazer, a responsabilidade é sua. Deus nos deu filhos, eu estou falando só dessa situação, mas isso é muito amplo, tá? Deus nos deu os filhos para nós cuidarmos, para nós educarmos, para nós orientarmos eles, para nós mostrarmos algumas coisas que nós aprendemos também na nossa vida, na nossa caminhada, que serve de exemplo. Então, é na busca de um emprego, na busca de uma escola, na busca com quem ele deve se relacionar, quem vai ser seus amigos ou não. Deus não vai fazer isso por nós. Ele vai orientar, vai mostrar. Nós é que temos que tomar decisão e ser responsável. Porque toda a nossa decisão vai gerar uma consequência. Toda a nossa decisão vai ter uma atitude, uma ação e vai ter consequência. Se você não escolhe, não ensina, ou você mesmo, para a sua vida, não escolhe boas pessoas, bons amigos, pessoas que te levam para perto de Deus, o que você acha que vai acontecer? Existem duas coisas que podem acontecer. Você ter um coração muito bem firmado, como Daniel, que se recusou a se contaminar, com a comida do rei, a se contaminar com a cultura da Babilônia. Foi um exemplo. Ele falou, não, eu não vou me curvar. Ainda foi lá para a cova dos leões, os amigos foram jogados na fornalha. Mas você aguenta hoje ir para a cova de leões? Você aguenta hoje ser jogado na fornalha? Com a estrutura que nós temos aqui hoje, com essa estrutura emocional frágil, fragilizada, distante de Deus, porque muita coisa nos distrai, nos deixam longe de Deus. Deixa eu voltar, estou em outra pregação. Então, a autorresponsabilidade é o que Deus quer, é uma linguagem simbólica e figurada, mas é isso que Deus quer nos ensinar. Então, guarda muito isso, autorresponsabilidade e responsabilidade pessoal sobre todas as coisas, que nós vamos voltar nisso no final, tá? Então, essa linguagem do vaso e do barro e do oleiro é uma linguagem figurada, é uma figura que Deus escolheu para nesse momento falar ao profeta e que ele pudesse transmitir ao povo. Era uma revelação tremenda, mas que veio escrita assim entre linhas. Por isso, essa revelação também hoje, ela vem em entrelinhas e vai exigir de você atenção. O pastor foi tão usado por Deus para falar na introdução aqui, Presta atenção na palavra. Por isso, presta atenção na palavra. E eu peço ao Senhor, vou ajudar vocês, tá? Abre, Senhor, os ouvidos espirituais deles para que eles possam ouvir a tua voz. Não a minha, mas a tua, em nome de Jesus. Então, esse processo que começou em Jeremias, levanta e desce, nos mostra sobre a responsabilidade pessoal. Foi Jeremias que teve que ir. Deus enviou a palavra. Jeremias precisava mostrar interesse em aprender, em entender aquilo que Deus estava falando para ele. O que Deus queria ensinar para ele. Vocês acham que a casa do oleiro era no quintal de Jeremias? Embora naquele tempo era muito comum que tivesse muita gente trabalhando com o barro, fazendo utensílios, não só vaso, como a louça, essa lamparina, isso aqui, gente, mas hoje quando estão escavando lá em Israel, eu escuto eles falando que, como eles encontram assim, tem muitos curiosos, são curiosos mesmo, perguntam, eles falam que, nossa, quando alguém pergunta isso, eles fazem, ai meu Deus, vou ter que falar de novo. Porque eles acham tanta lamparina, tanta resto de lamparina, tem inteira, tem quebrada, tem caco, é impossível datar
elas. Porque é uma coisa assim, é que nem... O que eu posso dizer que tem muito no Japão? Sakura, na época de Sakura. Né? Alguma coisa assim. O meboshi, alguma coisa assim, muito natural, tá? Um trabalho, né? Então o barro, trabalhar com vaso, com essas coisas, esses utensílios, era muito normal. Então tinha muito oleiro, tinha olaria, tinha um lugar de fazer. Mas não era no quintal da casa, não. Tinha um lugar aonde havia ali mais facilidade para poder pegar o barro, para poder trabalhar. Um lugar onde era alta produção. Um pouco distante da casa de Jeremias. Quando a gente vê de onde Jeremias estava e o lugar que ele teve que atravessar para chegar até lá, então houve um dispor. Então Jeremias, levanta-te, sai do seu lugar de conforto. O Senhor tirou ele, né, da zona de conforto dele e levou para a zona de confronto. Isso foi o que Deus fez com Jeremias. E ele, no versículo 3, diz assim, o que diz no versículo 3? Desci. Desci a casa do oleiro. Desci. Fui. Obedeci. Ele obedeceu o chamado. Ele obedeceu a ordem. Ele teve interesse. Ele se moveu. Ele saiu de onde ele estava. Que não era o quintal, né? Não era para poder ir até a casa dele. Eu imaginava, antes de estudar, né? Eu imaginava, antigamente, quando eu ouvia, falava, desponte a casa do oleiro e desce, eu pensava que Jeremias desceu uma escadinha lá, assim, foi lá olhar o oleiro, sabe? Eu imaginava um lugar assim, tipo um subsolo, que ele descia umas escadas e ia lá olhar o oleiro, assim, uma coisa perto, tipo, vou lá olhar o oleiro, como se tivesse uma loja de pão aqui na esquina. Mas não era assim. Tá? Ele teve que sair, ele teve que ir longe, ele teve que ver coisas que ele não queria ver pelo caminho, porque ele teve que passar num lugar muito ruim para chegar até lá, na casa do oleiro, no lugar onde fazia os vasos. Então, foi assim, né? Ele teve que atravessar vou falar do Vale de Rinom, que era um lugar onde sacrificavam crianças, onde matavam muitas crianças, onde os gritos eram horríveis, era um inferno mesmo até hoje. Esse lugar é conhecido assim, e era um lugar onde depois de um tempo, quando acabou com tudo isso, com essa matança de criança, era um lugar que virou o depósito de lixo da cidade, onde eles jogavam as pessoas mortas, os assassinos, aqueles que, né, as pessoas indignas, como eles julgavam, né? Eles jogavam naquele lugar e tacavam fogo, porque ali eles incineravam o lixo, toda a sujeira da cidade, das cidades ao redor. Então ficou assim, Vale de Rinom, lugar de chamas, um inferno mesmo, né? Então quando Jeremias chegou, o oleiro, ele já estava trabalhando. Aqui nós vemos que descia a casa do oleiro e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas, sobre a roda, né? Ele já estava trabalhando. E isso nós vemos mais uma coisa, é uma analogia, né? De que Deus, o oleiro não esperou Jeremias para poder começar a trabalhar. Ele estava trabalhando. Ele foi atrás do barro, ele já tinha recolhido o barro, ele já tinha colocado na roda. E aqui nós vemos que Deus, como o oleiro, porque o oleiro é Deus, Deus é o oleiro. Nós somos barro. O Senhor quer nos transformar num vaso. O oleiro é quem vai atrás do barro, ele vai escolher o barro. E não é fácil a escolha do barro. É perigoso a escolha do barro. A pessoa pode ficar atolada, a pessoa pode morrer, pode ter animais lá onde está o barro. Ele tem que entrar primeiro num brejo. Não é logo que encontra o barro. Muitas vezes ele tem que perfurar, dependendo do que ele quer, que tipo de barro que ele quer. Porque tem barro de superfície, tem barro de profundidade. Tem argila, tem vários tipos, né? Então nós vemos aqui que Deus, como oleiro, ele não precisa de nada e ele não precisa de ninguém. Deus não precisa de mim e não precisa de você. O Senhor nos ama, ele nos quer, mas ele não precisa de nós. Não precisa. Ele é o oleiro.
Quando nós chegamos em qualquer situação, Deus já está lá. Nós chegamos em qualquer lugar, Deus já está lá. Então agora, Jeremias para quê? Para observar o oleiro. Ele começa a olhar o trabalho do oleiro, a atividade do oleiro, e ele fala aqui no versículo 4, como um vaso, ele observou, né, que o oleiro já estava ali, e eis que ele estava entregue a sua obra sobre as rodas. E no versículo 4 fala, como um vaso que ele fazia de barro, estragou, quebrou nas mãos dele. E ele moldou de novo. Vou fazer outro, né? Vou fazer outro vaso. Então, o oleiro, quando ele escolhe o barro, ele tem que saber exatamente para que vai ser. Porque dependendo do barro, não vai dar para poder fazer aquilo que ele quer. É um barro que não tem uma qualidade boa. Mas o oleiro, nosso oleiro, né? Ele conhece o barro que ele escolhe. Eu parecia, talvez, quando, né, não tinha Jesus, quando ainda estava na minha zona de rebeldia, no lamaçal do pecado, enfiada em tanta coisa que não era da vontade de Deus. Eu era um barro, sem valor, sem nada, sem forma, vazia, igual a terra no começo da criação, né? Mas o Senhor conhece o barro. Ele sabe quem ele chama, quem ele escolhe. Calma, irmãos, calma. Muita calma nessa hora. Tem barro, como eu disse, né, de superfície, tem os que estão na profundidade, mas todos eles, todo tipo de barro, precisa ter um nível de qualidade. E o oleiro conhece. Ele pega no barro, ele sabe o que ele vai fazer com aquele barro. Tem barro que é mais seco. Ele esfarela com facilidade. Quebra. Não dá para pegar. Muito trabalhoso. E tem barro que é o barro gordo. Eu falei, esse é eu. Sou barro gordinho. Sou barro gordo. Tem mais maleabilidade, mais plasticidade. E é claro, ele é mais fácil de modelar. Ele é obediente, digamos assim. O barro usado pelo oleiro é um barro escolhido. Então eu quero que você diga assim, eu sou barro. Eu sou barro. E eu sou barro bom. Eu sou barro bom. É barro bom, porque ele te escolheu. Você está aqui porque ele escolheu você. E se ele escolheu você, você pode até ainda estar só como barro, mas ele vai fazer de você um vaso, porque esse é o propósito dele. E não é um vaso para ficar inútil. É um vaso que ele quer usar. É um vaso que ele quer depositar tesouros. Aleluia! Deus não usa barro ruim para a sua obra. Não usa, porque Deus não vai cometer desperdício. Deus não desperdiça nada. E não coloque aí na sua cabeça assim como, vaso ruim não quebra, ou não, barro ruim, então quer dizer que pessoas ruins Deus não quer. Não, Deus transforma. Deus sabe. Ele é o oleiro, gente. Você está entendendo? O oleiro. Ele é o oleiro dos oleiros. Ele criou o próprio oleiro. Aleluia. Aleluia. Então você foi escolhido porque você é barro bom. Você tem qualidade. Aleluia. Deus remove o barro lá do local original. O oleiro vai lá, né? E tira o barro daquele local, da lama. Aquele lugar que chama açude ou atoleiro. Aí o oleiro vai lá e remove os blocos de barro. Gente, eu fiquei assistindo bastante agora que a gente tem. Porque antes eu só imaginava, pelo que eu lia, né?
Aí eu fui atrás de documentários, de vídeos, eu fui assistir como que faz desde a remoção do barro. Gente, é muita coisa. É um trabalho muito duro, árduo, sujo, perigoso. Então, o barro escolhido é levado para a casa do oleiro. E essa é uma grande mudança. Se você é barro, você não pode ter medo que Deus te tire de um lugar e te coloque em outro. Você é barro, hein? Não esquece. Você disse, eu sou barro e sou barro bom. Você foi um escolhido. Amém? Amém? Então Deus te tira de um lugar e te põe em um outro lugar. Deus te tira de um trabalho, te põe em outro trabalho. Só depois de nos remover do lugar, né, da originalidade e nos conduzir lá para o lugar onde ele vai trabalhar, é que ele começa a fazer alguma coisa. Enquanto o barro está lá embaixo ainda, ele só fez a escolha, ele não está trabalhando, ele não fez nada. Tá? Então aí começa outro processo do oleiro com o barro, que é o curtimento e o pisamento. Hoje em dia tem gente que pega pouco. Então você vê pouco barrinho, então ele faz assim com a mão, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, joga pra cá, pra poder ir estourando as bolhas de ar, pra ir tirando o ar. Mas quando se fazia muitas quantidades, era pisar, 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 pisar o barro, até ele ficar assim bem condensado, sem as bolhas de ar dentro dele. Porque essas bolhas iam atrapalhar lá na frente, no processo de forno. Porque lá na frente, depois de alguns processos, o vaso vai para o forno. E se ele tiver com uma bolinha de ar, pum, ele trinca ou ele estoura. Então, depois, né, desse processo de curtimento e pisamento, que você pode imaginar que você, como barro, Deus te pisa. Ele pisa. Porque trabalha. É trabalhar de Deus. Aquela dor, aquele momento difícil que você está passando, aquela prova que parece que não tem fim. E é o próprio Deus pisando, esmagando, trabalhando, né, querendo fazer de você um barro bem bom. Querendo tirar de você o que pode ser o ar, né? Daqui a pouco a gente vai falar o que pode ser esse ar. Então, o barro, depois desse processo, o oleiro pega o barro e deixa num canto para descansar esse barro, para ele poder adquirir uma consistência para ser trabalhado. Sem ter essa consistência, não é possível ele ser usado para fazer um vaso. Não é possível. É preciso dar um tempo para ele adquirir a consistência ideal. Ele tem que passar pelas etapas até ficar bom para ser usado como um vaso. Então, o oleiro pisa ou bate para eliminar as bolhas de ar, e se não fizer isso, o barro pode até ter uma aparência de lisinho. Ele até pode parecer, você olhar assim e falar, ele tá lisinho, eu acho que dá para usar. Não dá. Não dá. E na vida nós passamos por processos doloridos, mas vamos confiar se nós estamos na mão do oleiro. Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe o quanto que nós suportamos, o tanto que nós aguentamos. Eu sei que isso é difícil. Eu já passei por isso. E talvez ainda tenha que passar em algumas etapas. Mas eu não temerei, amém? Eu convido você também para não temer. Confia no processo de Deus. Nesse processo nós sentimos dores, incômodos. Nós não entendemos os porquês das coisas. Nós ficamos, mas por quê? Por que que isso é necessário? Por que que eu tenho que passar por isso? Mas é necessário para remover as bolhas de ar. Esse é só um processozinho de início. E o que que você pode dizer que é essa bolha de ar? Raiz de amargura, maus hábitos, conceitos que a gente vem carregando há tanto tempo, livros e livros e livros, e jornais e notícias e fake news que nós ouvimos
dúvida, soberba, orgulho, inveja, caráter deformado, falta de fé, desonestidade, rancor, ira. A lista é longa. Então, ó, o oleiro pisa, tem que pisar, tem que pisar, tem que pisar. Saindo as bolhas, o barro vai ficando assim condensado, lisinho, bom para trabalhar. E aí ele passa por mais um processo, mas ele vai para o processo da modelagem. E quando ele chegar nesse processo que vai enfrentar a modelagem, ele ainda passa, tem alguns, né, processos que exige, dependendo do que vai usar o barro, exige que passe uma faca em pedacinhos e pedacinhos do barro. Pega o barro em pequenas porções e vai passando uma faquinha para poder sentir ali se tem impurezas bem pequenininhas, pedrinhas, e vai retirando. Porque ele tem realmente que estar muito bom, esse barro, bem lisinho. Então, nesse processo que o barro, aí ele vai ficando compacto, né? Porque ele vai perdendo todo, ele vai ficando bem, assim, mais duro, né? Mais condensado. Nessa hora, ele vai para a roda. Vai lá para aquela roda. E nessa hora ele precisa de água. E o que é o símbolo de água na palavra de Deus? É o Espírito Santo. Uma das coisas que a gente fala, ele é a água. Ele é a fonte de água viva. O Espírito Santo de Deus. Ele que nos molha, nos umedece e vai nos tornando maleável. Ele faz isso com o barro. Como? Como que Deus faz isso? Através da palavra e da oração. Efésios 5, abra sua Bíblia, Efésios 5, do 18 ao 19, e vamos ler. Está no Novo Testamento, aleluia. Pedi para a irmã Harumi ler, aleluia. Efésios 5? 5, versículo 18 e 19. Ok. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão, mas deixe-se encher do Espírito, falando entre vocês com salmos, hinos e cânticos espirituais, Olha aí. cantando... Aleluia. Então, como que ele nos molha? Fazendo o que está escrito aqui. Que a gente não se embriague com vinho no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito. E aqui está falando, 19 é a receita como se encher do Espírito. Como que ele nos molha? Falando entre vós com salmos, com a palavra de Deus, entoando e louvando de coração ao Senhor com hinos e cânticos espirituais. Aleluia! Aleluia. Glória a Deus, é desse jeito, o oleiro trabalha na nossa vida e ele usa isso. E ele trabalha em duas esferas, fora e dentro. O oleiro, quando coloca o barro ali na roda, a roda vai girando e ele faz uma pressão para poder grudar o barro na roda. Tem ainda uma pressão, né? E depois ele vai e coloca a mão no meio do barro, assim, vai fazendo um buraco. Só que uma mão ele vai formando fora, para não desalinhar, não perder aqui. Mas dentro ele vai colocando a mão dele. E ele vai aqui abrindo e sentindo se há alguma impureza. E aos poucos, água, pouquinha água, né? Conforme precisa, ele sabe como trabalhar. E por fora e por dentro. Por fora para ser bonito. Mas o que vai determinar o valor é o trabalho que está sendo feito dentro. Porque se for um vaso bem, pensa comigo, tá? Se for um vaso bem, assim por fora, bem bonito, bem grande, vistoso, mas dentro não tem o buraquinho, dentro não tem espaço, fica assim meio inútil, meio difícil, porque você vê um vaso assim, você fala, uau, esse vaso por fora, eu quero colocar uma planta grande aqui, eu quero que ela cresça, que ela floresça, uma árvore.
mas aí não tem o buraquinho, né? Não foi feito por dentro. Então ele é inútil, ele vai ocupar um espaço muito grande. É inútil, não é verdade? A gente pode dizer isso 99,9% que é inútil. Então, o vaso tem que ser bonito por fora, mas o que determina o valor dele é o trabalho bem feito pelo lado de dentro. E quem pode trabalhar no nosso interior é só Deus. É só o oleiro que pode trabalhar no nosso interior. Não basta ter beleza exterior. Não basta ser bonito por fora. É preciso ser funcional. Você precisa funcionar para carregar a essência, porque você vai carregar algo valoroso. Você vai carregar algo de muito valor. Você vai carregar o Espírito Santo de Deus. Você vai carregar a presença do Deus vivo. Então agora o vaso está modelado, bonito. Aí você pensa, já posso ser usado? Não. Ele vai para uma prateleira, aonde ele vai ficar um tempo que só o oleiro sabe. Ele vai ficar lá, dependendo das situações, do clima, do ambiente, ele tem que secar. Ele tem que secar. Mas ainda não pode ser usado. Tem que esperar, tem que ter calma. Ah, mas eu já não posso fazer. Não, não pode. A Bíblia ensina que para fazer a obra do Senhor, para começar a se dedicar ao serviço do Senhor, no mínimo, são 3 anos. 3 anos de quê? De entrega, de estudo, de formação. 3 anos. Fala que antes de 3 anos as pessoas ainda é nécio, né? Ainda não conhece a palavra. Não dá. Então tem que esperar. Gente, eu comecei a pregar com 1 ano de convertida. Me colocaram para pregar, tudo bem. Olharam, reconheceram, a irmã tem um chamado, a irmã tem o Espírito Santo. Gente, mas eu não sabia nada. Eu errei muito. Eu não fui instruída. Mas uma coisa que me ajudou muito foi o temor que eu tinha de Deus. Então o temor me amparou. O temor me livrou. O temor me guardou. Mas teve um tempo que o oleiro olhou para mim e falou: esse vaso ainda não está pronto, e se continuar assim, quando chegar lá no fogo, na fornalha, vai quebrar. Então, leva para a prateleira, que é o tempinho para secar. Então, a pessoa que com 1 ano de convertida já pregava, viajava, cantava, orava, foi para a prateleira esperar 1 ano e meio sem fazer nada. Sabe o que é nada? Nada. Nada. Não foi fácil, porque eu sou um vaso que sente, muito intensa, né? E o vaso querendo falar pro oleiro como que tem que fazer as coisas. O barro fala. O barro, quando o oleiro tá lá, rodando ele, botando a mão, botando água, ele quebra, faz de novo, ele fala. Alguém já ouviu falar que o barro fala? Mas nós, como barro, a gente quer falar, né? Então, é importante a gente conhecer esse processo. Eu não conhecia ainda. Aí depois, quando eu conheci, falei, tá bom. Vou me submeter. Foi muito duro. Ainda não pode ser usado, né? Então tem que esperar, tem que ter calma. Mas entenda uma coisa, entenda isso rápido que dói menos. O oleiro não esquece você. O oleiro não te esquece. Ele coloca você aonde você precisa estar por um tempo. Ele não se esquece de você. Quando chegar a hora, ele vai pegar lá o vaso. E depois que passar esse tempo de espera, o oleiro sabe qual é o tempo que você vai ficar lá. Ele vai levar o vaso para o forno.
Um forno que começa com uma baixa temperatura. E vai aquecendo, e chega a uma temperatura muito alta. E ali dentro começa a acontecer um processo de expansão do barro. O barro, né, lá dentro, as célulazinhas, como se fossem células, ele vai inchar, ele vai secar, ele vai crescer dentro, para poder grudar, para poder colar mesmo um barrinho, um grãozinho no outro. E nesse processo, se ele tiver uma bolinha de ar, se ele tiver uma sujeirinha, ele vai estourar, ele vai rachar dentro do forno. Mas se ele tiver passado por todos os processos, que é a remoção do lugar original, né? Mudar de lugar, sair da comodidade, se ele enfrentar a pisadura, se ele enfrentar a modelagem, se ele enfrentar o tempo de descanso, enfrentar a fornalha, ele vai sair dali um vaso lindo, um vaso útil, mas lindo, maravilhoso. Depois tem um tempo de esperar esfriar, e o vaso é muito bonito, sai dali com uma cor maravilhosa. Pode passar por decoração ou não, porque nem precisa. Mas ainda tem mais um teste. O oleiro tem que pegar aquele vaso de barro. Eu não tenho aqui um vaso de barro, mas ele tem que bater. Ele tem que levar ainda uns tapinhas ou um soquinho. E ele vai entonar, né, um som. Vai sair um som dele. Se esse som for tum, 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 assim, meio sem graça, xoxo, não tá bom. Ele quebra. E ele só serve para ser quebrado, pisado, lançado fora. Mas, quando o vaso tá perfeito, o oleiro bate nele, ele faz um som de sino. A sonoridade dele é de sino, como se você desse para você tocar uma música com ele. Olha que coisa mais linda. Então agora, esse vaso está pronto para receber os tesouros. É um vaso de qualidade. Se eu chegasse para você hoje e desse para você um potinho de barro, o que você ia achar? Você ia achar estranho, né? Você ia falar, nossa, um potinho de barro, o que eu vou fazer com esse barro? Vai sujar minha casa, vai sujar meu carro, vai sujar minha roupa, eu não posso nem tocar nesse negócio. Mas se eu te der um vaso de barro, você logo vai achar uma utilidade para ele. Então, o que vale mais, o barro ou o vaso? E o que vale mais? Um caminhão cheio de barro, se parar um caminhão aqui cheio de barro, não precisa ser só um pouquinho, não, vocês ficaram desanimados porque eu falei que era só um pouquinho, tudo bem, então vamos aumentar esse negócio. Um caminhão cheio de barro, para aqui e fala, ó, Haruê, eu tô te dando esse caminhão cheio de barro, vou descarregar, onde eu posso descarregar na sua casa? Ai, a gente ia falar, o quê? Leve-se embora daqui, leva para outro lugar, vai ser de outro lugar. Aqui não, barro não, se fosse pedra a gente queria, né? Mas barro não, né? Então, mas e se alguém chegar com um vaso, um simples vaso? Uau, que coisa maravilhosa! Um vaso que tem utilidade, vaso de barro. Abra sua Bíblia em 2 Coríntios, no capítulo 4, versículo 7. Aleluia, um vaso onde o Senhor, que é o oleiro, vai depositar coisas ricas, coisas valorosas, vai depositar unção, poder, cura, palavra de ânimo. 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 7. Pedir para o Milton ler para nós, aleluia. Pedi pro meu tio ler o 7, a Haruê leu o 8 e a Harumi leu o 9. Temos, porém, esse tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Em tudo somos atribulados, porém não angustiados. Ficamos perplexos, porém não desanimados. Somos perseguidos, porém não abandonados. Somos derrubados, porém não destruídos. Ah, que maravilha!
O Senhor, e mais do que isso, o Senhor hoje, Ele está nos chamando para assumir o quê? A responsabilidade pessoal. Lembra que nós falamos no início? De coisas que acontecem na nossa vida. Eu sei como está a minha vida hoje. Mas eu fui responsável. Tanto o que tem de bom como o que tem de ruim. Eu fui responsável por deixar entrar. Por deixar me atingir. Eu não posso dizer, Deus deixou. Deus fez assim. Porque muitas coisas foram eu mesma. Foi com a minha permissão, foi com a minha falta de vigilância. Foi eu. Foi com a minha ignorância. O Senhor é bom. Ele me livrou de coisas piores. Ele falou, esse barro é sujinho, mas eu vou limpar. Eu vou trabalhar nesse barro. Aleluia. Abra sua Bíblia em 2 Timóteo 2, 20 e 21. Aleluia. 2 Timóteo, no Novo Testamento, capítulo 2, versículo 20 e 21. Aleluia. Diz assim, eu mesma vou ler. Oh, aleluia. Numa grande casa há vasos, não apenas de ouro, mas também de madeira e barro. Alguns para fins honrosos, outros para fins desonrosos. Se alguém se purificar destas coisas, será vaso para honra, santificado, útil para o Senhor e preparado para toda boa obra. Aleluia! Então, um vaso para honra, um vaso que não distorce os conceitos, um vaso que assume a responsabilidade, vaso, né, que a responsabilidade de carregar a presença de Deus, e não é um Deus qualquer, é um Deus vivo. Eu gostei muito quando a irmã aqui, né, outro dia falou assim, eu sinto a presença do Deus vivo aqui no culto. Isso é maravilhoso, porque Ele é vivo mesmo e Ele está aqui, aleluia. Então, Deus quer, né, que nós sejamos vaso que vive com dignidade para poder influenciar uma geração de pessoas que não conhecem a Deus. Como que eles vão conhecer se nós tivermos a nossa cara dura? Se nós não formos aquele que divide a túnica? Como que eles vão conhecer a Deus se nós fechamos a porta ao invés de deixar aberta? Eu não me esqueço, uma vez que o Nelson pregou sobre isso. Eu não me lembro a palavra, mas eu me lembro bem do exemplo que ele deu, chamando a igreja, uma igreja que tinha muitas pessoas, e que nós precisávamos atravessar, subir a escada e passar por um ambiente onde estavam construindo um salão de festas para jovens, uma baladinha embaixo da igreja, no salão embaixo. E os irmãos subiam, porque encontravam aqueles jovens ali, e subiam alguns, e já subiam, ai, nossa, eu tive que passar, no lugar, nossa, cheiro de bebida, misericórdia, o cigarro, ai, aquelas roupas, E aí o pastor chegou com aquela palavra, quebrando todo mundo. Porque ele falou, o Senhor Jesus é a porta está aberta para todos, mas tem irmãos aqui que estão fechando a porta. Deveriam passar por eles, isso era o certo, passar por eles, cumprimentar eles, abraçar eles, convidar eles, mesmo que eles recusassem. Ninguém sabe quem poderia subir, porque nunca foram convidados. Então ele falou, cuidado
para você não ser aquele que fecha a porta para aqueles que querem entrar. E que, mais do que isso, que Deus quer que entre. É o Senhor que quer que eles entrem. Que vergonha. Eu fiquei tão envergonhada aquele dia. Quando Deus traz uma palavra dessa, sabe o que é? Quebrando, para quebrar esses vasos. Quebra esses vasos. Deus quebra o vaso. Deus joga no chão. Deus joga mais água. Deus faz de novo o vaso, se ele quebrar. Mas é palavras assim. Desperta. Nós viemos aqui com uma missão, com um propósito. Já falamos isso, vamos repetir. Nós estamos aqui com um propósito e uma missão. E ao invés de bater a porta, ao invés... Ah, Senhor, nós precisamos ser quebrados. Precisamos. Nós precisamos ser útil nesse lugar. Eu não sei em que ponto desse trabalhar você, como barro, está hoje. Se você já é um vaso pronto, se você já é um vaso útil, ou se você já é um vaso pronto, útil, mas que está precisando ser quebrado e feito de novo, reconstruído. Nesse processo todo, ninguém quer perder quem faz vaso. As pessoas são cuidadosas. Muita gente vai fazer só por prazer o vaso e quer ele rápido. E aí ele quebra, não é possível a entrega. Nós passamos essa experiência. Outras pessoas passam. Mas o Senhor, ele não tem essa pressa, porque ele conhece. E se nós formos um barro maleável, que entende o processo de Deus e que recebe o processo de Deus e que se submete às mãos do oleiro, a pisada, a ser moldado, a ficar esperando, a ficar na prateleira, obedientes, nós vamos ser vaso para a honra e não para a desonra. Aleluia. Nós vamos ser aqueles que Jesus vai poder olhar e falar, olha, ali tem um povo que eu confio, então eu vou mandar essa pessoa aqui lá. Porque quando chega uma vida aqui, o Senhor está confiando. O Senhor está confiando que o pastor vai velar pela alma dela, vai orar por ela, vai cuidar dela, vai tirar os bichinhos das orelhas dela, vai tirar, né? Tudo que for preciso, a gente vai trabalhar com a palavra, com a oração. Então Jesus está confiando. Então você é muito precioso para Ele. Ai, Senhor. Quando o vaso passa pelo forno e ele racha, hoje em dia tem uma mistura. Hoje tem uma barrela. Chama barrela. É uma mistura de mais 2 elementos, 2 barros juntos que conseguem tapar aquela rachadura. Mas é um vaso comprometido. Tá? Isso no natural, eu estou falando. Porque o processo mesmo de Deus é se o vaso quebrar no processo, ele faz de novo. É isso que nós vimos aqui que o oleiro faz. Será que eu não posso fazer? Aqui está falando, né? Jeremias. Isaías. Jeremias 18. Ele diz aqui no 6, não poderei eu fazer de vós como fez este oleiro, ó casa de Alice, ó casa de Nelson.
Será que eu não posso fazer como fez esse oleiro? Se o oleiro fez um vaso novo, porque não saiu do jeito que ele queria, muito mais o nosso Deus, o oleiro que nos escolheu, que escolheu o barro e quer fazer de nós vasos, vaso de honra. Então, quando o vaso quebra na fornalha de Deus, ele faz de novo, e de novo, e de novo, e de novo. Ele não joga fora. Ele não nos lança fora. Ele não desiste de nenhum de nós. Nunca. Nunca. Então, se você tiver em dificuldade, se você tiver em luta, se o seu coração está seco, está duro, a misericórdia não está fluindo, o amor não está fluindo, a graça não está fluindo, o favor de Deus não está fluindo, porque às vezes você só recebe, né? Você é daqueles vasos que está furado, né? Recebe, recebe, recebe e não transborda. Porque o vaso, quando ele está bom, ele recebe até transbordar. Mas se ele estiver rachado, vai vazar. Como que é um vaso rachado? É uma pessoa que recebe o perdão de Deus e não perdoa. É uma pessoa que recebe o favor de Deus e não faz um favor para ninguém. É uma pessoa que recebe da bondade, da misericórdia de Deus e não é misericordioso com ninguém. É uma pessoa que recebe da graça de Jesus, do olhar doce de Jesus e não lança um olhar doce para ninguém. Você está rachado. Mas eu quero te dizer uma coisa maravilhosa. O oleiro está aqui nessa noite. Ele está aqui, aleluia. E Ele sabe como trabalhar na nossa vida. Ele sabe como nos consertar. Ele sabe como nos quebrar. Ele sabe. Só que não se esqueça, Jeremias teve que descer à casa do oleiro. Você, se quiser que Ele coloque as mãos em você, você tem que ir até Ele. E Ele te chama nessa hora. Se você, como barro ou como vaso, deseja que o oleiro coloque as mãos dele sobre você, fique de pé. Fique de pé. E diz: Senhor, eu estou aqui como barro na tua presença, para que o Senhor faça de mim um vaso de honra, um vaso que te glorifica. Começa pedindo perdão ao Senhor por tudo que você fez e que inchou e estourou. Rachou. Rachou. Mas Ele quer te consertar. E Ele quer te dar essa oportunidade hoje, aqui, agora. Porque terminando esse culto, você vai ser um vaso restaurado para a glória de Deus. Você, o que Deus depositar em você, você vai transbordar. Oh, você vai ser útil. Você vai ser usado. Aleluia. 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 Quero que, se você souber cantar, você cante, porque é uma oração. Se você não sabe, ore ao Senhor enquanto nós ministramos essa canção. Aleluia. Mas eu quero te dizer que o oleiro está aqui. O oleiro está aqui. E é Ele quem põe as mãos sobre você. Como barro, Senhor, eu quero, Senhor, me comprometer a me submeter, ó Deus, ao Teu tocar, ao Teu agir, ao Teu mover, ao Teu trabalhar, ao Teu ensinar, ao poder da Tua palavra, ouvir o som da Tua voz, ouvir, Senhor, as canções que vêm do Teu coração, ouvir a palavra que vem do Teu coração, para forjar em mim o caráter de Jesus Cristo. Ah, Senhor, como um vaso de honra, Senhor, para que o Senhor possa usar, para que possa transbordar amor, graça, misericórdia, perdão, Senhor, para que possa, ó Deus amado, suportar as aflições, Senhor, no momento da adversidade. Ah, Deus amado, ser um vaso, Senhor, que não abre a boca.
um barro que não reclama, um barro, Jesus, que suporta as aflições até ficar preparado para enfrentar as fornalhas, Senhor, a fornalha, as altas temperaturas, ó Pai amado, e não rachar, não quebrar, não perder o domínio próprio, o controle, ó Deus, o equilíbrio. Ah, Senhor, um vaso que glorifica o Teu nome, um vaso que te honra, que te honra, que te honra, Senhor. Oh Deus, ajuda os teus filhos. Ajuda, Senhor, esse tanto de barro que o Senhor tem aqui. Fala com o barro. Tu és o oleiro. Tu és o oleiro. Obrigada, Deus, obrigada pela tua palavra que se renova dia após dia na nossa vida. Obrigada, Pai. Aleluia, glória a Deus, aleluia. Você pode glorificar